Você é empresário ou comerciante? Já se sentiu no escuro em algum momento? Quando chega a hora de reformar ou trocar o ponto do seu comércio, uma ampliação ou simplesmente dar um upgrade no seu espaço, no seu ponto comercial, certamente você já teve algumas dúvidas. No vídeo de hoje eu estou aqui na barbearia Malaguti, que foi um projeto desenvolvido pelo nosso escritório, e eu vou te mostrar a importância de se ter um profissional para te ajudar nesse processo. Estamos aqui nessa barbearia linda que já tem 3 anos que foi executada. Ela continua linda, super no conceito que a gente pensou, e eu quero mostrar um pouquinho desses detalhes para vocês. Esse projeto ele foi muito especial e o cliente ele já trouxe para nós toda a ideia e o conceito que ele queria. Como vocês vão ver, aqui é um estilo industrial, então a gente trouxe essa pegada meio que no black, né, usando também estruturas externas assim de tubulação, de tomadas, para não ter que fazer uma obra muito extensa, que o ponto é alugado, né? Então isso tudo é muito importante da gente prever. O cliente traz para a gente esse briefing que vai nos dizer e nos nortear do que fazer, o quanto que ele quer investir e o que a gente pode oferecer para ele dentro daquilo que ele já pensa. Então o cliente trouxe a ideia de usarmos tijolinho, de usarmos cimento queimado, ele trouxe as ideias dos materiais e algumas coisas que ele queria aplicar, e aí nós pegamos tudo isso e formamos esse projeto incrível. O grande desafio desse espaço é porque ele tem pé direito duplo, a loja é bem grande, então a gente tinha que pensar na setorização também, né, por ser um ponto comercial, que tem algumas fases e etapas, né? Primeiro você lava o cabelo, depois você corta, em todo um processo. Então a gente fez essa setorização e por ser essas paredes às vezes muito grandes, mesmo sabendo quais materiais que a gente iria utilizar, a gente fez essa proposta super desconstruída, porque era para justamente não pesar demais o ambiente. Então a gente tem essas casquinhas de tijolinho em toda a parede, porém nós viemos fazendo esses desenhos para deixá-las de uma forma mais leve. Então a gente setorizou com a recepção logo na entrada, as cadeiras de corte ficam posicionadas também em todo o decorrer do salão. E aí a gente chega num outro setor, que é o setor de lavatório, né? Então a gente posicionou 2 cadeiras de lavatório, e elas ficaram bem próximas da seção de corte, né? E aí atrás dessa parede também, ó, a gente tinha atrás dessa parte aqui, a gente tinha uma parede também extensa e bem grande. Então a gente trazer o tijolinho todo para cá, às vezes a gente poderia poluir e pesar bastante o ambiente. Então nós deixamos uma pintura branca no fundo e viemos desenhando essa estrutura que é toda de vergalhão. Talvez você nunca pensou em utilizar o vergalhão assim, aparente, né, como uma decoração. Mas aqui nós usamos o vergalhão, a gente pintou ele. Pintou não, na verdade foi uma preparação mesmo para ele poder não demonstrar e não enferrujar, né? Claro que ele já tem esse aspecto, né, mais enferrujado, um aspecto mais de obra mesmo, mas a gente, quando passa essa proteção, você pode perceber que já tem 3 anos e a gente não encontra desgaste, a gente não encontra ferrugem nele. Então a proposta era essa e tá assim, e a gente foi fazendo uns nichos também para que ele pudesse colocar alguns objetos de decoração, colocar os produtos que ele tem de cabelo, que ele utiliza. Então ele serve como decoração, mas também como um apoio. Essa parte mais de baixo, né, fica no apoio do dia a dia. E aí esses armários que a gente desenhou, que também foram todos desenhados, a gente fez portinhas, né, para que possa guardar outras coisas, os nichos aqui para colocar toalha e mais portas. E vocês podem reparar que o puxador também é no próprio vergalhão, que a gente fez no formato que a gente desenhou e colocamos aqui servindo como puxador, mas é o próprio vergalhão. Assim como aqui na frente também a gente fez esse detalhe. Aqui não é porta, porque a porta é do lado de lá, mas a gente colocou esse vergalhão fazendo um X para dar um detalhe. E aqui a gente tem uma pia, né, de apoio que a gente utilizou ela toda em cobre, com essa mesma pegada aí desse material, né? Porque se a gente for parar para pensar nos materiais misturados, a gente pegar o tijolinho, a gente pegar o vergalhão, a gente pegar o metalon preto que a gente utilizou muito aqui, se a gente for pensar talvez só nos materiais, a gente não conseguiria talvez juntá-los de uma forma bacana. Mas quando a gente faz um projeto e pensa em todos os detalhes, a gente consegue trazer essa solução e esse resultado.
Por ser um pé direito também alto, como eu comentei, a gente também propôs essa estrutura de metalon de fora a fora, nessa parte do pé direito duplo, fazendo um desenho elaborado por nós, né, desenhado minuciosamente para que a gente pudesse abaixar um pouquinho a iluminação. Como é muito alto, para a iluminação não estar lá em cima demais, a gente desce um pouquinho e faz um efeito interessante. E a gente tem pendentes que vêm dessa estrutura, outras iluminações também saem toda dessa estrutura base preta em cima. E o teto também nós pintamos ele todo de preto para ficar bem disfarçado. Aqui no fundo da barbearia, como vocês podem ver, o salão é bem extenso e foi bem setorizado como a gente estava mostrando. A gente chega na parte do bar, né, na parte da diversão. Então a gente posicionou uma sinuca, que era o desejo do Léo de posicionar esse espaço. E aqui a gente pensou, trazendo o cimento queimado que temos na parede toda ali, dos espelhos, das cadeiras, a gente trouxe cimento queimado também na parede e no teto. Então a gente trouxe, em vez de trazer o teto preto para essa parte que é mais baixa, a gente colocou o cimento na parede. Temos também o tijolinho, porque um projeto, pelo menos no nosso escritório, a gente gosta muito de pensar num todo, né? Se a gente está usando tijolinho, a gente usa em algumas partes do projeto, para não ficar tudo muito solto. Então a gente vem trazendo essa composição. Você entra, tem os tijolinhos, mas aqui no fundo, na parte do bar, em alguns detalhes, você também tem ele. E tem outros elementos que eles vão se repetindo, né? Para trazer essa identidade forte do todo mesmo. Então nessa parte aqui a gente tem uma parede toda preta que a gente pediu para fazer um desenho em giz, né? E foi o Marivelton que fez, muito bem feita, do jeito que a gente pediu e solicitou. Ele muito bem trouxe essa ideia e fez. Então essa parede aqui ela fica divertida, né? E a gente tem esse espaço aqui de diversão. Na outra parede a gente tem o cimento queimado com umas estruturas em metalon também para apoiar bebidas, uns quadrinhos divertidos, e aí as pessoas se divertem nesse espaço aqui. E ali a gente posicionou um balcão também que a gente desenhou, colocou tijolinho para poder atender uma lanchonete, né, e o bar mesmo em si. Logo na entrada nós temos a recepção, né, a gente tem um balcão de atendimento, então a gente fez ele, tudo foi desenhado, toda a marcenaria que vocês estão vendo aqui, que não é tanta, mas a gente desenhou pensando na utilização de cada espaço mesmo, o atendimento que eles precisam fazer. Então esse balcão a gente desenhou, mostrar o MDF que a gente escolheu, gente, isso é MDF. O MDF é muito bacana porque ele é bem bruto mesmo assim, parece uma madeira rústica, uma madeira bem marcada, né? Então a gente escolheu esse MDF para todo esse estilo que a gente estava pensando, e a gente usou o metalon que a gente usou em todo o salão, e nós colocamos uma chapa de inox aqui no fundo para poder dar um efeito bacana, e ela reflete também, então fica muito interessante. Então esse balcão é todo em MDF com essas estruturas em metalon também. E aí aqui a pessoa pode chegar, ser atendida e marcar o seu horário, e a gente tem também a recepção de espera também, né? E aí a gente posicionou nesses espaços que a pessoa pode sentar, esperar, e logo na entrada também algumas estantes como essa daqui, a gente tem outra ali na frente do mesmo desenho. Essa estante também foi toda em vergalhão com as prateleirinhas em MDF para poder apoiar, como vocês estão vendo aqui, os produtos, alguma decoração que precisa ser feita, e ela é solta, trazendo justamente a mobilidade, né? A gente previu que ela poderia ser fixada, então nós, na época de fazer, colocamos ganchinhos aqui que pudessem ser parafusados na parede, onde quisesse, mas o cliente fica à vontade de optar, então ele optou por deixar solto, porque de repente ele quer tirá-la daqui e colocar em outro lugar, ele tem essa possibilidade. Então é interessante criar mobiliários assim, porque você pode ir modificando o seu layout de acordo com a sua necessidade. Estamos aqui agora com o proprietário, Leonardo Malaguti, para a gente conversar um pouquinho sobre isso que a gente comentou no início do nosso vídeo. A importância que tem de contratar um profissional. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho qual foi a experiência, como é que foi esse processo aí, por que você procurou a gente para poder fazer esse projeto? Você já tinha na sua mente o que você queria, o estilo que você queria, né? Então, como é que foi esse processo? Então, a realidade é que quando a gente vai fazer um projeto que a gente sonha, a gente quer algo, a gente mentaliza
mas a gente não sabe transpassar isso para um papel. Então aí é que deu a ideia, como eu já te conheço há muitos anos, né? A gente juntou o útil ao agradável, procurei você e a gente encaixou, na verdade, aquilo que eu já tinha na minha mente. As suas ideias, né? Colocamos no papel e idealizamos isso, né? Exatamente. Então eu fui pegando muitas ideias. Na verdade, eu quis trazer um conceito para a nossa cidade, Guarapari, né? Um conceito totalmente diferente daquilo que vem para a barbearia, né? A gente trouxe um conceito europeu, trouxe um conceito mais Europa, né? Para o Brasil. E a gente foi casando as ideias para que pudesse chegar num denominador comum, né? A gente colocou meio ruínas. Então você entendeu perfeitamente como eu queria e ficou esse conceito totalmente rústico, vintage e inovador, né? Graças a Deus. E a você que fez um projeto belíssimo, casou exatamente a ideia com aquilo que eu projetava na minha mente, mas não conseguia falar para você totalmente. Né? E esse processo é interessante porque às vezes as pessoas também procuram a gente para fazer um projeto, gente, principalmente comercial, com uma escala dessa, porque é um projeto muito grande, né? E a gente tem todo um tempo, né? Então a gente ficou, eu não lembro exatamente, mas quanto tempo a gente ficou? Ficamos uns meses aí na elaboração, de mostrar as imagens, né? E ter aprovação e ter toda a conclusão mesmo disso. Sim, para falar a verdade, a gente não demorou muito não. Foi até uma escala rápida, né? Foi uma escala rápida porque eu já tinha... A pressa também, né? A pressa. Eu tinha um prazo para construir aqui, porque eu tinha fechado um acordo com o dono do ponto, né? Então você atendeu até mesmo, né, a minha necessidade com relação a esse quesito de ter uma urgência. Você juntou as suas ideias, o seu tempo, né? Conseguiu encaixar direitinho com o que eu queria. Né? E graças a Deus o projeto ficou melhor do que eu esperava. Bom, isso é mais importante, né? A gente atender essas expectativas. E assim, você, como você falou, você já tinha suas ideias, mas você acha que sozinho você não conseguiria atingir provavelmente essa escala dessa forma, né? Talvez faria muito bem, mas talvez não chegaria nesse ponto final, né? Na verdade é o seguinte, é como se fosse um quebra-cabeça, você tem todas as peças, mas como encaixar, qual a melhor peça, né? Qual o melhor ângulo para você colocar? Aí é que veio a sua interpretação profissional. Foi onde você entrou e mostrou para mim qual que era a melhor peça a ser encaixado, né? Foi isso que eu achei muito interessante, você me deixou à vontade, né? Você me deu a liberdade, você não impôs o seu ritmo profissional para poder casar a sua ideia. Não, você foi junto comigo, porque você sabia que era o meu sonho e você foi lidando de uma forma muito bacana para eu conseguir encaixar exatamente na minha ideia. Então isso me deixou muito livre, porque hoje o que a gente vê na parte da arquitetura, que muitos arquitetos já têm tudo idealizado na cabeça, ele acaba criando o sonho dele, não o próprio sonho do cliente. Impondo a sua vontade, exatamente. Né? Isso é muito importante. É uma tecla que a gente sempre bate, né, gente? A gente compra os sonhos dos nossos clientes para colocar o sonho dele ali no papel, né? E a gente, com as nossas ideias, com as nossas vivência mesmo de saber o que vale, o que não vale, o que fica bom, o que não fica, a gente vai adequando isso, né? Mas no final é o de vocês que mandam. Sim, e um fator que foi muito predominante foi a questão de valor. Por quê? Porque a gente faz um orçamento, mas na verdade a gente não tem... as coisas vão tomando algumas proporções diferentes. Aí que entra mais uma vez a logística do profissional. O profissional saber te encaminhar um produto que vai corresponder, que já tem um know-how no mercado, que tem um preço mais em conta, né? Tanto que o nosso projeto, eu calculei um valor, ficou um pouco a mais. Por quê? Porque você foi me dando tantas opções que a gente foi casando de uma maneira que ficou melhor do que eu imaginava. E se eu fosse... substituindo, tem algumas coisas, né? Esse valor aqui tá muito caro, mas se a gente procurar uma outra opção, e aí a gente vai encaixando isso. Exatamente. Né? Foi para mim, foi crucial eu ter alguém que realmente pudesse mostrar para mim os caminhos, as vielas, pudesse realmente me conduzir para o meu sonho, né? Que eu consegui trazer. A nossa família já tem mais de 20 anos em Guarapari, né? A gente não poderia simplesmente montar a gosto ou uma maneira simples, chegar ali e jogar alguma coisa para dizer que a gente tem. Não. Então a gente tinha que corresponder à altura... de toda a construção, né? Exatamente, do nosso nome.
foi aonde você conseguiu enaltecer com o seu trabalho, com o seu know-how profissional, com toda a sua qualificação profissional, você conseguiu nos qualificar mais ainda no mercado que a gente está hoje, nos consolidar com o seu projeto. E aí, conseguiu clarear um pouco a sua mente? Podemos te ajudar de alguma forma? Espero que sim. Se você precisar de alguma proposta, se você precisar conversar sobre o seu ponto comercial, entre em contato com a gente que será um grande prazer atendê-los. Se você chegou até o final desse vídeo, vou te pedir para você curtir, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com algum amigo, algum empresário, com algum comerciante que pensa em reformar, em mudar o seu ponto de local, para que a gente possa ajudá-lo de alguma forma. Então, até o próximo vídeo.